No vídeo de hoje você vai saber porque está sempre falando que para de usar quando quiser, mas essa hora não chegou ainda. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Sempre que você é questionado sobre o seu uso de drogas, você sempre responde dizendo que para a hora que você quiser. Você pensa mesmo assim? E você já sabe a resposta porque ainda não parou? Mesmo percebendo que a sua vida não é mais a mesma e que nem você é mais o mesmo? Que seus relacionamentos estão todos disfuncionais, que você não consegue parar em emprego nenhum, que sua vida financeira não existe, mas o que existe são dívidas e mais dívidas? Seus pensamentos e sentimentos estão confusos. Você não tem mais o controle de sua vida nem do seu uso de substâncias? A dependência química, ela é assim mesmo. Ela deixa a pessoa neste funcionamento. Para os mais inexperientes, fica difícil até de entender o que está acontecendo consigo mesmo. Então, usar o mecanismo da negação é um processo comum para uma pessoa que é dependente de substâncias. A pessoa diz para si mesma que não é dependente e que para a hora que quiser, porque acredita ou se engana que não é dependente. E isso não é defeito nem falta de caráter, mas é a maneira como você evita enfrentar uma situação que você ainda não sabe como enfrentar. Muitos dependentes passam um longo período nesse processo de negação. Enquanto está na negação, a doença vai se agravando e vai ficando mais difícil entrar no processo de recuperação. Infelizmente, quando a pessoa desenvolve a dependência química, ela não para a hora que ela quiser. Ela pode parar sim, mas precisa de um grande esforço, aliado a várias outras ferramentas de ajuda e mudança em seu estilo de vida. A maioria fica na negação e no auto-engano, dizendo para si e para os outros que param a hora que quiser. E como ela não consegue parar, como ela deseja, ela desenvolve o sentimento de raiva. Para sair da negação, o dependente químico passa por algumas fases, e a primeira fase é a fase da raiva. Raiva por não conseguir usar como as outras pessoas, por não ter controle da situação, por ser dependente, por não conseguir parar com o uso, pelo que escuta da família. Como ele está no processo de negação, ele não aceita que tem um problema e que precisa de ajuda. Ao contrário, ele se recusa cada vez mais a aceitar que tem um problema e que precisa de ajuda. Então ele transfere a sua raiva para os que estão mais próximos, que geralmente é a família. E é na família que o dependente químico coloca toda a culpa dele usar a substância. Mesmo que ele tenha uma família que o ama e que faz tudo por ele. Ele precisa justificar o seu uso de alguma maneira. A raiva faz parte do processo da negação. Depois vem a fase da negociação. É o período das promessas. E às vezes ele negocia com ele mesmo. Promessas que nunca são cumpridas. Promessas que muitas vezes ele faz para si, mas ele também não consegue cumprir. Depois ele entra num período de depressão. Podemos dizer que é um ponto onde percebe que ele não está conseguindo parar de usar. Em alguns casos ele já tentou parar sem falar nada para ninguém, apenas para si mesmo, e não conseguiu. Então, quantos não tentam usar só um pouco, mas não conseguem? Nessa fase, o dependente químico passa um período de angústia e de muita tristeza, e sentimento de culpa e até de fracasso. Ele se dá conta do caos que está a sua vida e do quanto está dependente da substância e de quanto está fazendo a família sofrer. Apesar desse sofrimento, a grande maioria passa um longo tempo até chegar na fase da aceitação. Quando ele chega na fase da aceitação, ele se dá conta de sua impotência perante o uso de substância e da sua dependência. E aqui, muitos não sabem o que fazer. Lidar com a sua realidade é sempre muito sofrido. Aceitar que não tem o controle do uso de substância e que é dependente da mesma é preciso uma força interior, uma motivação interna e uma maturidade para fazer uma escolha. Ou se esconder no uso de substância ou buscar ajuda para parar com o uso de substância. A honestidade consigo mesmo aqui é o ponto-chave. Olhar para si mesmo, enxergar e aceitar o que a droga tem feito em sua vida e aceitar que não consegue sozinho. Isso é sair da negação. Sair da negação é o primeiro passo.
para poder entrar em recuperação. O segundo passo é a aceitação. Aceitar que tem um problema com o uso de drogas, né? E que não está conseguindo parar como pensava que conseguiria. Ou seja, não tem o controle do uso de substância. Mas entrar em recuperação não é apenas isso. Isso é apenas o início da jornada. Depois desses 2 passos, agora é começar a mudança de hábitos. Não dá para entrar em recuperação sem mudar hábitos. Não dá para entrar em recuperação com os mesmos hábitos. Não adianta você sair da negação e aceitar sua perda de controle se você não entrar em recuperação. É necessário mudança de hábitos para parar com o uso de substância. Você precisa mudar suas amizades, os locais que você frequenta, sair do sedentarismo, da procrastinação, mudar o seu estilo de vida. Sabe aquela coisa, mudar da água para o vinho? É por aí. Mudar tudo em sua vida. Mudar sua maneira de pensar, de sentir, de agir. Você pode pensar, mas aí eu vou ser outra pessoa? Você vai ser uma pessoa melhor sem uso de substância. Eu não digo que você vai voltar a ser a mesma pessoa de antes, porque se você entrar mesmo em recuperação, você vai ser uma pessoa melhor do que o que você era antes do uso de substâncias. Falando parece simples, sair da negação, aceitar que tem um problema com o uso de drogas, que tem uma doença que precisa de ajuda, mas tem muitos que levam longos anos de sua vida no uso destrutivo de drogas e não conseguem sair da negação e entrar em recuperação. Eu espero que estas informações ajudem você a sair da negação e entrar em recuperação. Deixa aqui nos comentários se você já está em recuperação. A sua partilha vai ajudar aqueles que ainda estão em negação. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda essas informações a chegarem a outras pessoas que estão com dificuldade de sair da negação. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações. Assim, quando for postado um vídeo aqui, você fica sendo avisado. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fica em paz.